Para os idealistas, aqueles que gostariam de exercer uma cidadania e trabalhar essa cidadania local, nacional, cósmica, esses idealistas, eles precisam entender que a humanidade é só mais uma geração que vai passar e daqui a pouco vem a inteligência artificial sendo a próxima geração e vai destituir o homem dos controles, do reinado sobre o seu universo individual. Ou esses idealistas humanos podem apostar em virar o jogo e realmente trabalhar em direção e sentido a um universo organizado, né, a um cosmos. Inevitavelmente, sem nenhum tipo de crença, que eu não sou afeito a esboçar cenários nas minhas análises, só servem para mim mesmo, mas alicerçado em qualquer tipo de expectativa ou de crença, mas, inevitavelmente, apesar da mediocridade reinante e a minha própria cota dessa mediocridade, mas eu percebo algo muito interessante na natureza. A loucura que a natureza tem para capturar informações. Quando o coração de um ser humano, um coração de um homem bate, milhares de novos espermatozoides são produzidos a cada segundo para registrar na carga memorial do espermatozoide as últimas sinapses que no cérebro masculino foram registradas em forma de conhecimento, impressão, a mesma coisa no corpo feminino. O processo de ovulação traz em si, nos últimos segundos, o que na cabeça do cérebro feminino, o eu feminino acabou de registrar como sendo as suas últimas impressões. Isso porque, se este homem e esta mulher transarem, o rebento disso receberá as últimas versões mais atualizadas dos cérebros dos seus pais. Ou seja, a natureza ela é maluca na cata de informações e a ciência quântica hoje nos permite ter uma noção de que os elétrons, que são das partículas fundamentais, as que seguramente memorizam em si mesmo, isso é ciência, tudo que vivenciam. Então, nós estamos vendo aqui um jogo de capturar, memorizar, mas ainda falta entendermos como essas informações são processadas na busca de um algo maior, mas esse algo maior tem que ser esse cosmos, que na visão helênica, que na visão da mitologia grega, como você muito bem colocou, nós temos que imaginar que, do jeito que andamos na condição humana entre o berço e a cova, nós temos que imaginar que algo mais além ou do que somente isso está existindo no âmbito maior, na plenitude maior do cosmos, que se começamos com o caos, nós estamos indo, sim, na direção do cosmos. O problema é assistir esse filme, vê-lo em toda a sua plenitude e imaginar os 5 minutinhos em que nós estamos existindo de toda essa história, né, que a gente olha para o começo do filme e não entende muito bem, e olha lá para frente tentando imaginar o final, e a coisa também é complicada. Mas, assim, eu penso que mesmo sendo convidados a conviver com um permanente convite que a morte sempre nos faz a cada segundo da existência, já que em qualquer momento os nossos corpos podem morrer, mas da perspectiva da qual eu parto, isso não é crença, o eu de cada um de nós não morre nem que a gente queira, o que morre é o corpo. Em esse eu permanecendo atuante e na experiência das mortes que esse corpo que eu utilizo já teve, eu pude permanecer muito tranquilamente consciente do jeitinho que eu sou na condição humana, e isso é muito intrigante, né? Mas, se for verdade que o eu de cada um de nós continua a existir ininterruptamente, ainda que esse corpo morra, e esse filme de consciência ao qual me referi no primeiro bloco é como se fosse o eu
espiritual escaneando as informações do último cérebro que ele teve. Então, eu penso, meu irmão, e todos vocês que estão me escutando, que há um processo em curso de construção, tanto de níveis de conhecimento mais complexos, a própria evolução biológica produz sempre espécies mais complexas, cujos cérebros são mais sofisticados exatamente devido a essa tendência. Então, se há produção de conhecimento no âmbito da complexidade, seguramente haverá de existir também uma arquitetura de um nível de compreensão sobre esse conhecimento muito maior. E é nisso que eu, particularmente, trabalho na minha pequenez. É na arquitetura dessa compreensão em mim mesmo. Sob essa perspectiva, eu penso que a ciência clássica se torna cega ao não perceber ou ao não conseguir criar num método científico maneiras de lidar com a consciência que parece se situar além da matéria, do jogo simples que a ciência clássica traça entre matéria e energia, espaço-tempo. Mas tem o quinto elemento, que é a informação. E, em existindo informação, nós estamos falando aqui tranquilamente de uma consciência, e a física quântica fala dessa consciência como sendo um observador que provoca o colapso quântico através das suas opções. Em sendo isso tudo verdadeiro, cada ser humano, cada ser cósmico, desde que seja autoconsciente, ele pode ser, sim, um co-criador. E a física quântica diz que cada um de nós é o pintor, o pincel, as cores e a própria obra, que a cada segundo a gente constrói em nós mesmos e no mundo ao nosso redor, no âmbito da nossa vida, mas também todos os elétrons desse piscinão universal, já que os elétrons todos um dia estiveram juntos, houve o Big Bang, ou coisa que o valha, eles hoje parecem estar separados, mas não estão. Eles estão entrelaçados, e por isso, o que um elétron sabe, os demais sabem. Então, há, sim, a construção desse cosmos. E a ciência de vanguarda hoje, Giancarlo, fala na emergência do biocosmos, ou seja, uma mente universal chamada de biocosmos emergente, que iria surgir, que está surgindo a partir exatamente do registro acástico ou acásico, que está não só depositado na memória quântica dos elétrons, mas também nos genomas e campos mórficos de cada espécie que existe nesse piscinão universal de elétrons. Então, se a gente pega uma bacia, põe uma gotinha de corante azul, segundos depois, todas as moléculas da água da bacia estarão também assumindo a cor azul, porque foram influenciadas por... Então, cada um de nós, através da sua pulsação, pessoal, do que sai eletricamente do nosso cérebro e magneticamente do nosso coração, linguagem do cérebro, pensamento e emoção, quando isso se junta na frequência eletromagnética que cada um de nós expressa no universo, não é questão de crença, é de percepção. Eu tenho absoluta certeza, não deveria ter, que não sou dado a ter certezas, mas isso, que talvez seja muito difícil para quase todo mundo na Terra, na minha pequenez é fácil perceber e poder me sentir pleno em certeza de que há, sim, uma construção de um cosmos, de uma coisa maior, de um projeto, de um processo maior, e isso não é religioso. Muito pelo contrário. Isso chama-se vida, isso é filosófico, isso é uma construção artística. Todos nós somos artistas, obrigados a ser artistas na arte de administrar a si mesmo a cada instante, a cada momento da existência. Então, estamos, sim. O helenismo, já que você estava falando, né, a questão grega, o helenismo sempre trouxe em si o chamado trívio e quadrívio, que são as 7 artes helenísticas, né, em que ela, ou seja, esse tipo de educação que surgiu nos 3 séculos antes da época de Jesus, convida o cidadão grego a se elevar, a se tornar mais belo
E em nenhuma dessas 7 matérias tem a questão de crença religiosa, religião nem aparece. É uma pena que o cristianismo tenha destruído com essas 7 matérias do trívio e do quadrívio que cada jovem grego na época estudava, exatamente para poder se sentir vinculado à construção, apesar de vinculado a um corpo animal, mas do mundo parecido com aquele arquétipo percebido por Platão, naquela, entre aspas, na sua construção. Enfim, nós estamos, sim, saindo da caverna de Platão, mas nós quem? Meia dúzia de seres humanos. Mas não quer dizer que tenhamos saído. Nós ainda nos assombramos com as sombras que vemos na parede, ainda tomamos o absurdo pelo normal, ainda nos apartamos da preocupação de que se estamos agindo ou optando por agir desse ou daquele jeito, isso é digno. A gente não se preocupa em perguntar a si mesmo se estamos sendo dignos. A gente só se preocupa em, entre aspas, seguir o dualismo da nossa perspectiva imediata, daquilo que a gente demoniza, daquilo que a gente endeusa, o que nos apequena. Então, assim, eu penso seguramente que nós, longe de crença religiosa, longe de salvadores de pátria ou de universo, ou de que seja, há uma construção lenta e progressiva, em pleno caos, de processos de embelezamento da vida que, se paraíso existe, quem estiver no paraíso, viver no mundo perfeito deve ser muito fácil. Mas viver em pleno caos e ainda assim procurar ser artífice de atitudes conscienciais no campo do altruísmo, da beleza, da produção artística, do belo, quando tudo é feio ao nosso redor, isso requer uma resiliência, isso requer um heroísmo, e nós, seres humanos, somos capazes disso. Então, eu penso, eu tenho, entre aspas, uma certeza que eu não deveria ter, que nós, humanos, por termos sido a última espécie a surgir nesses 13,8 bilhões de anos de existência desse universo, parece que nós temos essa condição de colorir a vida com emoções superiores, ainda que o nosso eu esteja hospedado e vinculado a um corpo animal transitório, cujas necessidades são primitivas, mas aqui reside a maestria de cada um de nós. Se o eu organizador da nossa consciência opta por, mesmo num corpo animal, fazer com que a natureza espiritual da sua consciência prevaleça, ou se o psiquismo de um eu animalizado, só atendendo necessidades menores, é aquilo que caracteriza as nossas 24 horas de existência. Aí é a opção de cada um. Mas eu sonho e me percebo tentar, na minha pequenez, estar construindo, fazendo parte da construção desse cosmos. E eu desejaria fazer o convite a todo ser humano para que refletisse sobre isso, porque talvez isso reflita uma função maior que dê significado à existência de cada um de nós.